pessoal, estou aqui mais uma vez para falar sobre estatística aplicada em marketing digital. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer de uma forma mais assertiva você poder colocar pesos, dependendo da ação que um post, por exemplo, no Facebook venha a ter. O que eu quero dizer com ação? Curtir, compartilhar ou comentar, ok? Nesse exemplo aqui eu só usei duas métricas, que é o curtir e o compartilhar. Mas você pode fazer essa técnica para qualquer ação que você determinar. Bem, então o que a gente tem aqui? A gente tem essa aqui, minha planilha pronta, ok? Onde aqui, nessa linha de cima, eu tenho todos os curtis que os posts publicados nessas determinadas datas tiveram, certo? E aqui eu tenho a outra ação, que são o quê? Compartilhar. E aqui são alguns nomes de algumas pessoas que eu coletei na minha amostra. Então vamos lá. Esses dados aqui eu tirei do Facebook nessa página chamada New Mermaid. Ok? Então, o interessante dessa técnica é que você não precisa estar logado como administrador. Ou seja, você pode fazer isso tanto para a sua página como para analisar a página de um concorrente. Bem, então como é que eu fiz aqui para fazer esse tipo de análise? Então aqui no dia 14, vocês podem ver que teve 14 curtir, ok? E compartilhar teve esse Kainan, que antes de eu falar do compartilhar, eu vou explicar cada um desses números que significa. Vocês podem ver que aqui ó, eu coloquei Kainan Oliver como aqui 0 compartilhar. O que significa isso aqui? Se a gente olhar aqui no post, eu vou clicar aqui, vai aparecer o nome das pessoas. Então vem aqui 3 compartilhamentos, ok? Então para eu poder colocar peso na minha matéria, eu preciso ver a ação que a pessoa fez, que tipo de interação que ela gerou. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui voltando para a nossa planilha, eu marquei como 0 o post do dia 14 para o Kainan. Isso aqui ele compartilhou na página dele, mas essa ação que ele fez não gerou nenhuma outra ação correspondente. Então, por exemplo, aqui, ó, Kainan, você pode ver que ele compartilhou a foto, mas não teve ninguém curtindo, compartilhando ou comentando essa ação dele. Por isso que a gente atribuiu como uma nota 0 para ele, ok? Aí depois vem aqui, Adriano Maciel. Então vocês podem ver que ele compartilhou a foto, o post, a publicação, e desse compartilhamento dele gerou uma curtida, ok? Então esse compartilhamento dele tem mais relevância do que o do Kainan. E depois vem aqui da Carolina Serigati. Então ela compartilhou e do compartilhamento dela gerou 2 curtidas. Então esse compartilhamento dela é mais relevante para a gente. Então, por exemplo, se a gente tivesse 30 posts com esse tipo de comportamento, a gente já conseguiria identificar que, por exemplo, quando uma mulher compartilha um post, ele tende a ter mais relevância do que quando um homem compartilha, entendeu? Então, a partir daí a gente consegue fazer até outros tipos de análise. Então, voltando para a nossa planilha, então a gente tem aqui, ó, de cada post, cada curtida, cada compartilhada das pessoas, ok? O nome é irrelevante, só serve mesmo para a gente poder organizar os nossos dados. Mas se você não quiser colocar, não tem problema. Então aqui eu coloquei o Kainan, como dia 14 tendo compartilhado uma matéria. Depois no dia 1 de setembro ele voltou a compartilhar, só que desta vez você observa que o compartilhamento dele gerou uma interação, gerou uma curtida nesse caso. E aqui ele teve um compartilhamento dele, gerou 2 ações. Então são com esses números que a gente consegue realmente colocar peso para curtir e compartilhar das páginas. Observem que isso varia muito de página para página. Eu vejo muito analistas, até mesmo gestores de contas, cometendo um erro assim muito grosseiro, que é, por exemplo, dizer que o compartilhamento tem peso 3 e a curtida tem peso 1.
Se de repente esse compartilhamento, cada vez que a pessoa compartilha, gera um monte de dimensões negativas, isso eu tenho que considerar também. Então, na verdade, eu colocaria como peso menos 3. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ficar atento, porque esses compartilhamentos ou esses pesos, eles podem ser tanto positivo como negativo. Então, a partir desses dados, eu consigo fazer essas minhas duas tabelas de apoio, essas duas tabelas cinzas, e a partir daí eu gero dois pesos, duas medidas, ok? Então, como é que eu fiz essa primeira tabela cinza aqui? Então, aqui, ó, se vocês forem ver a fórmula, Dei apenas os valores que tem aqui, ok? Então, nesse dia, eu contei os valores e dividi pela minha célula C2. O que é a célula C2? É o total de curtis. Então, eu sei o que esse compartilhamento, qual é o verdadeiro valor dele em relação aos curtis, ok? Então, eu sei que aqui tem 3 compartilhamentos para 14 curtidas. Então, o peso dele seria aqui mais ou menos 0,21 ou 21%. Então, ele representa 21% dessa interação do curtido. Você poderia usar uma outra maneira também. Você poderia somar essas duas interações e depois ver qual é a proporção de cada um. Não existe uma regra fixa para isso. Você que vai analisar de acordo com o que você entende como a página funciona. Em estatística a gente chamaria isso aqui assim de poderia chamar como uma priori, ok? Então vai muito do entendimento do analista, do comportamento dos usuários na página. Se é um valor baixo, se é um valor alto, ok? Nesse caso aqui, eu usei esse tipo de valor, esse tipo de métrica. E isso aqui eu fiz para todos os outros, ok? Ó, observe aqui que apesar de estar marcando 0 e 0, esse 0 aqui representam duas interações, ou seja, dois compartilhamentos. Então, é 2 dividido por 8, que dá o meu 0,25. Aqui é a mesma coisa. Então, observa que aqui eu não estou somando os números, certo? Os algarismos, para depois dividir pelo total de curtidas. Não, aqui o que me interessa são as interações. Então, se aqui tivesse 10 e aqui tivesse 25, aqui eu ia marcar como 1 em 1. Continuaria sendo 2 dividido por 8, ok? E eu faço isso para todos os outros. E a partir daqui, desses valores dessa coluna cinza, aí eu consigo gerar uma média. Então, a minha média aqui deu 0,27. Se eu fosse transformar para porcentagem, seria equivalente a 27%. Então, seria como peso, seria quase que, assim, 1/4. Então, eu poderia dizer em relação ao compartilhamento, certo? Bom, enfim. E depois aqui embaixo eu coloco outra métrica. Aqui, sim, eu faço diferente. Eu somo esses valores. Então, aqui são 2 mais 1, que são 3, dividido por 14. Certo? Aqui a forma, ó. Então, é a soma desses valores dividido pelo total de curtidas. Então, é a soma dos compartilhamentos, das interações que gerou cada compartilhamento pelo total de curtidas. Certo? E faço isso para todos. Aqui, como deu 0 e 0, então aqui a minha interação vai ser equivalente a 0. Então, ou seja, apesar da pessoa ter compartilhado, se ela não gerou uma ação, isso aqui não tem peso para a gente, isso aqui não representa nada. E a mesma coisa aqui para os demais. E o meu peso 2 é a mesma coisa, é a média desses valores aqui de cinza, ok? Então é a média deles, que dá 0,27. No nosso caso, você pode observar que deram valores muito parecidos, mas nem sempre isso acontece, ok? Outra coisa que vocês poderiam fazer se tivesse um valor muito discrepante, é fazer a média desses valores, mas eu não indico muito. A partir daqui, é só a gente atribuir o nosso peso, ok? Então, a gente observou que, apesar do mito que o compartilhamento tem que ter um peso maior, não é isso que demonstrou na nossa análise. Por quê? Porque, primeiro, os compartilhamentos foram muito poucos.
E cada compartilhamento quase não gerou interação nenhuma. Então, como eu posso atribuir um peso maior para compartilhar se eu tive 14 curtidas na página? E só o compartilhamento eu tive em média menos que 1. Então aqui outro mito também que o compartilhamento ele tem que ter um peso maior. Não, isso é uma regra que não deve ser adotada, isso é um erro. Nossa curtida aqui, a nossa métrica, a gente pode colocar assim, ó, como sendo igual a 1 menos o meu valor compartilhado aqui, ok? Qual é o meu valor compartilhado? É o meu peso. Tanto faz eu escolher um como o outro. Fica a critério do freguês. Então eu vou colocar 0,27. Pronto. Então essa é a minha proporção. Vou colocar agora assim em porcentagem para vocês visualizarem melhor. Então o peso do meu curtir é 72% e o meu compartilhar é 28%. Ok? Então, ele está praticamente numa relação de 3 para 1. Ok? Então, se eu fosse transformar em números naturais, eu falaria que o meu curtir tem peso 3 e o meu compartilhar tem peso 1. Ou seja, eu quebro o mito que o compartilhar tem peso maior do que o curtir. Certo? Nesse caso. Para outros casos eu não sei como vai ser. Então eu tenho que analisar com calma. Ok? Então isso aqui é mais uma forma que vocês têm para começar a realmente identificar numa página qual interação tem mais relevância. Bom, espero que tenha ajudado vocês aqui mais um videozinho. E qualquer dúvida é só perguntar, ok? No site tem meu e-mail, manda mensagem no Facebook aqui também, não tem problema nenhum. Ok? E até a próxima.